de uma necessidade que ele tem, por uma doença, por um problema financeiro, ou qualquer outro problema que diz respeito a si próprio. Mas, quando nós olhamos para frente e começamos a enxergar a nossa eternidade, quem poderá nos conduzir após a esta vida? Para onde nós iremos após terminarmos a nossa jornada aqui nesta terra? A Bíblia nos fala de um homem que ele construiu celeiros para que pudesse guardar o vosso mandamento ao qual ele tinha plantado e colhido. E encheu muitos celeiros, diz a Bíblia. E um certo dia ele falou assim: agora, alma minha, descansa. Mas o Deus Todo-Poderoso, através de parábola, chega para aquele homem e fala: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, para quem ela está preparada. Então, mediante esta palavra, nós temos que aprender a construir uma história com Jesus Cristo. Porque ainda que um homem construa muitas amizades nesta terra, ainda que um homem tenha amigos fiéis a ele, o mais longe que essas amizades podem ir é até o túmulo. Do túmulo para lá segue-se o juiz, diz a Bíblia, porque ao homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso segue-se o juízo. Eis aí a importância principal de construir uma história com Deus. Nós poderíamos pegar outros exemplos. A Bíblia nos fala de um homem que quando ele tinha 500 anos de idade, Noé, já era um homem que conhecia o Deus a qual ele servia. Deus então entrega um grande projeto na mão daquele homem, numa época de uma tecnologia muito atrasada. Mas ele, confiando em Deus, colocou em execução o plano de Deus, porque era um homem que tinha uma história e uma comunhão com Deus. Agora imaginemos se Noé tivesse desanimado daquele projeto, tivesse recuado seus pés atrás, tivesse pensado por um minuto: não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas não, quem tem uma história com Deus, jamais ele volta atrás. Quem tem uma história construída com Deus, olha tão somente para frente, como diz o escritor aos Hebreus. Portanto, devemos olhar para frente, para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E nesta hora, a partir deste dia, o Senhor Deus nos dá uma oportunidade de reaver os nossos valores, de analisar os nossos feitos e os nossos fatos. E falar: Senhor, eu quero a partir de agora continuar esta história com o Senhor. Ou ainda alguém que não começou, falar: Senhor, a partir desta hora eu começo a construir uma história contigo. O apóstolo Pedro teve uma experiência muito boa com o Senhor, no primeiro encontro que ele teve com Jesus. Jesus falou assim: Pedro, lança-te ao mar e vamos pescar. Aquele apóstolo que ainda não tinha tido um encontro com Jesus, ele poderia falar: Senhor, eu pesquei a noite inteira, e o Senhor me diz para ir pescar? A fama de Jesus Cristo era conhecida na Judéia como o carpinteiro de Nazaré. Pedro poderia falar: Jesus, o Senhor é bom em madeira, mas em matéria de pesca, eu que sou o pescador aqui, e eu já pesquei a noite inteira, não vou fazer isso. Pedro poderia falar, mas naquela hora, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro lançou-se ao mar e lançou a rede. Nos diz a Bíblia que ele, com a pescaria daquela rede, encheu 2 barcos de peixes, no qual os 2 barcos quase iam a pique para afundar nas águas. Ali então começou a história do apóstolo Pedro com Jesus Cristo. Em hora nenhuma, em momento algum da vida de Pedro, ele pensou em recuar. Não. Mas aí nós podemos analisar o que é construir uma história com Deus.
Aquele homem, então, agora passa a viver com o Senhor Jesus Cristo. Experiências que nunca viveu. Palavras que nunca ouviu. A ponto de um certo dia, Jesus vira para os discípulos e pergunta: o que é que os homens aí fora dizem que eu sou? Pedro não espera por ninguém. E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Construir uma história com Deus é ter uma intimidade com Ele. Construir uma história com Deus é ter amizade com Ele. É ter liberdade com Ele. É amar a Ele. É não deixar que as coisas desta vida apaguem a glória que nos espera. Porque Ele mesmo disse: se vós esperais em mim tão somente nessa vida, são mais do que miseráveis. O próprio apóstolo Pedro, que deixou a pesca, que deixou tudo para servir Jesus, o mestre falou assim: Pedro, você receberá 100 vezes mais aqui nesta vida e por fim a vida eterna. Então construir uma história com Deus é isso, é trilhar nos seus caminhos. Por mais que seja pesada, por mais que pareça impossível seguir adiante, mas tem uma história, tem um compromisso. Talvez alguém ache complicado, e será mesmo. Observe um grande exemplo de um homem. No último dia que Jesus Cristo passou como um homem natural aqui nesta terra, no dia da sua crucificação, a Bíblia nos fala de um homem que vinha do campo, Simão Cirineu. Aquela cruz que Jesus Cristo carregava, sobre ela estavam os nossos pecados, estavam as nossas transgressões. Mas Jesus, para nos dar um exemplo de andar nos seus caminhos, agora é trazido aquele Simão Cirineu, e a cruz que era para Jesus carregar, agora imagine, os homens jogaram sobre os ombros de Simão. Quantas coisas Simão poderia questionar naquela hora? Falar assim: não, esta cruz é para ele que é réu. Esta cruz foi feita para Jesus Nazareno e não para mim. E muitas outras coisas Jesus também poderia ter falado: não, é nessas cruzes, Cirineu, que eu estou levando o seu pecado. É nesta cruz, Cirineu, que eu estou te garantindo a tua salvação. Mas de ambos os lados estava ali Jesus levando a cruz, que representa dele como cordeiro imaculado. E Simão, por um instante, carregou aquela cruz, dizendo que essa jornada, eu tenho que carregar a minha cruz. Você tem que carregar a sua cruz, porque assim fazendo, nós estaremos trilhando nos caminhos do Senhor. Poderemos analisar muitas outras coisas. O que é construir uma história com Deus? O que é andar nos caminhos do Senhor? Faça, meu querido irmão, a partir desse dia, um autoanálise na sua vida. O que eu tenho feito na minha vida espiritual tem valido a pena? O que eu tenho construído através da minha trajetória espiritual sobre essa terra? O Senhor tem agradado? A Bíblia nos fala assim que a nossa força, ela consiste na alegria do Senhor. Quando o Senhor está alegre com nós, nós estamos fortes. Então é o conselho que eu deixo nesta tarde. No nome do Senhor Jesus Cristo, faça com que esta palavra cumpra nas nossas vidas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque quem anda nos caminhos do Senhor jamais será decepcionado. Talvez nesta tarde você esteja na mesma situação daqueles 2 discípulos no dia da crucificação. Foram embora para Emaús. Mas sinta o nosso mestre nesta hora te cercando no meio do caminho e te dizendo: volta para Jerusalém e comece a construir uma história no nome de Jesus. Graças a Deus. Sendo, e agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos abençoar a sua vida. Você que entendeu a mensagem
e que a partir desta hora tem colocado e feito um propósito entre ti e Deus para começar ou continuar